Olá, alunos, tudo bom? Professor Caio Cefas aqui. Então vamos dar agora início à nossa primeira aula do segundo bimestre referente à disciplina de instalações prediais hidrossanitárias. Então vamos dar sequência em relação à nossa última aula, embora seja a nossa primeira aula do primeiro bimestre. Então vamos lá. Ainda em instalações prediais de água fria, vamos ver os dados do projeto. Sistema de abastecimento. É mais usual ser a rede de distribuição predial alimentada por distribuidor público, porém, poderá ser feita por fonte particular, nascente, poços e etc., desde que garantida a sua potabilidade por exame de laboratório. Esse iniciozinho fala que você pode ser feito o abastecimento você retirando essa água de poços, né? Os mais comuns são os poços artesianos, ou nascentes, desde que essa água seja aferida à sua potabilidade para que seja feito o seu consumo. Vamos continuar. A caso de distribuição mista, ou seja, feita por distribuidor público e fonte particular. Esse aqui. Sistema de distribuição. Sistema direto de distribuição. Nós temos aqui um desenho do sistema direto de distribuição. Vamos ler o que vem falar. Quando a pressão da rede pública é suficiente, usa-se o sistema direto de distribuição ascendente, sem necessidade do reservatório, desde que haja continuidade do abastecimento. Então vamos lá. Desde que haja uma continuidade nesse fornecimento de água, pode ser feito o sistema direto de distribuição, como o desenho já está representando, aonde a água que vem aqui do sistema de distribuição passa pelo encanamento, passa pelo hidrômetro, vem andando por esse encanamento todinho e alimenta cada apartamento, né? Cada pavimento e por assim dizer também, cada apartamento, sem necessidade de um reservatório. Continuando. Sistema indireto de distribuição sem bombeamento. Aqui temos outro exemplo, mas vamos ver que ele se refere. Quando a pressão é suficiente, mas sem continuidade, há necessidade de prevermos um reservatório superior e a alimentação do prédio será descendente, figura 1.2. É o caso comum em residência de até 2 pavimentos. Então, vamos lá. Aqui temos o exemplo de um sistema indireto de distribuição, onde ela sai do sistema de abastecimento, passa pelo hidrômetro, vem andando pelo encanamento, passa pelo hidrômetro e ela é jogada num reservatório superior, a nossa famosa caixa d'água. Isso aqui, essa nomenclatura toda, nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Reservatório superior, né? E do reservatório superior, ele é distribuído, aí sim ele é distribuído para nossos pavimentos, né? E para cada apartamento em si. Sequência. Sistema indireto de distribuição com bombeamento. Aquele era sem bombeamento anterior, esse é com bombeamento. Aqui temos o exemplo. Vamos ver ao que se refere. Quando, além de pressão ser insuficiente, há descontinuidade, somos forçados a ter 2 reservatórios, um inferior e o outro superior, além da necessidade do bombeamento. A distribuição será descendente, figura 1.3, que é aquela ali em cima. É o caso mais usual dos grandes edifícios, onde se exigem grandes reservatórios de acumulação, as cisternas, sendo imprescindíveis as bombas de recalque. Vamos lá, por exemplo, então. Nós temos o nosso sistema de distribuição de abastecimento, passa pelo encanamento, passa pelo hidrômetro e joga na cisterna, né? Ou o nosso reservatório inferior. Dessa cisterna, essa água é captada pelo sistema de bombeamento de recalque, aqui pelo cano que vai absorver. Essa bomba suga essa água e joga para o reservatório superior. E daí é a mesma etapa do processo anterior.
a água cai no reservatório superior, aí sim ela distribui para os apartamentos e os pavimentos. Sistema hidropneumático de distribuição. Há ainda o sistema de abastecimento que dispensa o reservatório superior, mas sua instalação é cara, só sendo recomendada em casos especiais, gabarito crítico ou para aliviar a estrutura. Figura 1.4, que é essa aqui embaixo. Aqui está o nosso sistema hidropneumático. Esse desenho já vimos também nas nossas aulas anteriores, onde tem o tanque aqui, o visor, a distribuição, o dreno, tem todo aqui o detalhamento desse sistema hidropneumático. E ele não é muito usual, só em casos necessários, porque é um método caro, como o próprio exemplo já falou dele. Aqui tem a bomba, sucção, é feita a sucção aqui da água, essa parte aqui é água, sucção, o vacuômetro, todo esse dispositivo aqui faz parte do sistema hidropneumático. Agora já vamos falar de um conceito que já vimos anteriormente, mas agora vamos aprender a calcular, que seria o nosso consumo predial, tá? Que é para nós vermos aí como vamos dimensionar o nosso reservatório. Vamos lá. Para fins de cálculo do consumo residencial diário, estimamos cada quarto social ocupado por 2 pessoas e cada quarto de serviço por 1 pessoa. Na falta da outra indicação, consideramos a seguinte taxa de ocupação para os prédios públicos ou comerciais. Então temos aqui a nossa tabela para ser feito a consulta, de acordo com o local. Temos aí os bancos, escritórios, pavimentos térreos, lojas, pavimentos superiores, museus, bibliotecas, salas de hotéis, restaurantes, salas de operação, hospital, teatros, cinemas e auditórios. E de acordo com cada um desses locais, nós temos a equivalência para cada um, ou seja, a taxa de ocupação por pessoa. Por quê? O nosso consumo predial ele é feito em cima de cada pessoa. Então, nos casos dos bancos, nós temos 1 pessoa por 5 metros quadrados de área, ou seja, para cada 5 metros quadrados que temos em um local que se refira ao banco, nós vamos considerar 1 pessoa. E nos escritórios, 1 pessoa a cada 6 metros quadrados de área. Nos pavimentos térreos, 1 pessoa para cada 2,5 metros quadrados de área. E assim por diante, né? Aqui temos sempre de 1 em 1. E aqui no finalzinho, esses dois são 8 pessoas, né? Nas salas de operações são 8 pessoas por sala de operação. Teatro, cinemas, auditórios e uma cadeira novamente, tá? Então, o único porém que nós temos aqui é a sala de operação. O resto é 1 pessoa para cada metro quadrado que tem o tipo de local que vocês vão fazer o estudo, tá? E voltando aqui em cima, né, que é sempre bom frisar, o consumo diário a cada quarto social ocupado a gente contabiliza 2 pessoas. Então, se você tem um quarto social, você contabiliza 2 pessoas. E para cada quarto de serviço, que seria o quarto de empregada, né, aí nós consideramos 1 pessoa, tá? Continuando. Conhecida a população do prédio, podemos calcular o consumo utilizando a seguinte tabela. Tabela 1.2. Temos ali o prédio e o consumo em litros, é uma tabelinha. Então nós temos aí, para alojamentos provisórios, 80% per capita. Esse per capita é uma unidade que quer dizer por pessoa, tá? Então, por pessoa, nós consideramos 80 litros, tá? Então, aqui é o valor e essa aqui é a unidade que nós vamos usar, tá? Então, vamos lá, alojamentos provisórios, 80 per capita. Temos casas populares ou rurais, 120 per capita. Isso aqui é a quantidade de litros por pessoas que vai ser feito o consumo, tá? Residência, 150, apartamentos, 200, hotéis sem cozinha e sem lavanderia, 120, hospitais, 250, escolas internatos, 150, escolas externatos, 50, quartéis, 150, edifícios públicos ou comerciais, 50,
Escritórios, 50. Cinemas e teatros, 2 por lugar, que seria 2 litros por cadeira, né? Templos, 2 por lugar também. Restaurantes e similares, 25 por refeição. Garagens, 50 por automóvel. Lavanderias, 30 por quilo de roupa seca. Aí vocês vão vendo que vai variando de acordo com cada um tipo de prédio, né? Cada um tipo de atividade que é realizada, né? Mercado, 5 por metro quadrado de área. Matadouro, 300 por cabeça batida, de grande porte, né? E o do porte pequeno, 150 por cabeça batida. Fábricas em geral, uso pessoal, 70 por operário. Postos de serviço para automóveis, 150 por veículo. Cavalariças, 100 por cavalo. E jardins, 1,5 por metro quadrado. Então temos aí a nossa tabela 2 aí, referente ao tipo de prédio que é adotado, que você está fazendo um estudo para ver o consumo diário dele. Vamos descendo aí. Capacidade dos reservatórios. Como em quase todas as localidades brasileiras há deficiência no abastecimento público de água, é pouco usual a distribuição direta, ou seja, com pressão do distribuidor público ascensional. Então somos levados a construir reservatórios superiores. É de boa norma prevermos reservatório com capacidade suficiente para uns 2 dias de consumo diário. Gravem esse valor aqui, 2 dias de consumo diário. Tendo em vista a intermitência, esse valor de 2 dias, em vista da intermitência do abastecimento de rede pública. O reservatório inferior deve armazenar 3/5 e o superior 2/5 do consumo. Devemos prever também a reserva de incêndio, que é importantíssima, estimada em 15 a 20% do consumo, em cima do consumo diário. Então vamos lá. Exemplo 1. Aqui vamos calcular agora, só fazendo um breve resumo aqui em cima, nós temos algumas palavras-chave aqui. Em relação à intermitência do abastecimento, a gente sempre vai considerar 2 dias de consumo diário para fazer o cálculo do reservatório. Então, a gente vai fazer, normalmente seria feito para 1 dia, só que com a intermitência, em vista da intermitência, nós calculamos para 2 dias. Então, de vez a nossa caixa d'água, nosso reservatório, aguentar apenas 1 dia, ele vai aguentar 2 dias de consumo diário. E em relação ao tipo de armazenamento, o consumo diário que deve ter a residência, 3/5 desse valor total calculado aqui em cima, vai ser para o reservatório superior, para o reservatório inferior, perdão, e para o superior vai ser 2/5 do consumo total. E também tem que ser calculada a nossa reserva de incêndio, que vai variar de 15 a 20% do consumo, em cima desse valor do consumo, tá? E você vai ser calculado a nossa reserva de incêndio, que vai se localizar no reservatório superior, tá? Então vamos lá a um exemplo de como é feito o cálculo da capacidade dos reservatórios. Exemplo 1. Um edifício de apartamentos de 10 pavimentos com 4 apartamentos por pavimento, tendo cada apartamento 3 quartos sociais e 1 de empregada, mais o apartamento do zelador com 2 quartos sociais, com a capacidade dos reservatórios superior e inferior. Então vamos lá, a resolução. Nós temos 4 apartamentos por pavimento. Então vamos lá, vamos ter 4 casinhas por apartamento. Cada apartamento vai ter 3 quartos sociais e 1 de empregada. Então, cada um vai ter 3 quartos sociais. Quartos sociais, lá em cima, nós já vimos que valem de 2 pessoas. Nós contabilizamos 2 pessoas. Então, se vão ser 3 quartos sociais e cada um vale 2, então aqui nós temos 2 vezes 3, né? 2 pessoas por 4, se temos 3 quartos, 2 vezes 3, temos 6. E mais 1 de empregada, com 6. Com mais 1, 7. Então, cada apartamento vai ter 7 pessoas. Esse valor é achado dessa forma.
mais o apartamento do zelador com 2 quartos sociais. Então, 2 quartos sociais serão 4. Então, está aqui o valor de 4 pessoas do zelador somente. Cada pavimento vão ter, então, 4 vezes 7, 4 vezes 7, 28, e são 10 pavimentos. 10 pavimentos. A população total, então, desse prédio vão ser de 284 pessoas. Esse valor aqui é importantíssimo para nós sabermos, tá? Que é o cálculo da população do prédio. Então, em cima desse valor que vamos calcular a quantidade de litros que vão ser utilizados. Vamos lá. De acordo com a tabela 1.2, devemos computar 200 litros por pessoa, adotando 20% de reserva de incêndio. Então, vamos lá. A gente viu na tabela que para o tipo de prédio é computado 200 litros por pessoa. Então, vai ser aquele valor aqui acima de pessoas vezes a quantidade de litros. E depois é acrescido também, é adotado um valor de 20% de reserva de incêndio. Lembrando lá em cima, é de 15 a 20. Então, aqui, quanto maior for esse valor, mais a gente está adotando está aumentando esse reservatório. Então, a gente está pegando aqui uma estimativa, então estamos adotando um maior valor, que é de 20%, em cima do consumo diário. Então, é aqui que é montado o cálculo. Temos 200 litros por pessoa, 200 é esse aqui, da tabela 1.2. Vamos ver, tabela 1.2. Apartamentos, ó, é essa parte aqui todinha aqui, ó. Apartamentos, 200 per capita, né? Que é por pessoa. Vamos lá embaixo. Vezes 284 pessoas, que é a quantidade de pessoas total, a população total do prédio, de 284 pessoas. E temos aí 56.800 litros. Mais a reserva de incêndio, que é 20% em cima desse valor total. Então, temos 20% de 56.800, que é 11.360 litros. E o total seria o somatório dos dois, seria a quantidade de litros utilizado por pessoa em um dia, mais a reserva de incêndio. Esse valor vai ser de 68.160 litros, vezes... Esse valor vai ser multiplicado por 2, que serão a intermitência, que será de 2 dias. Então, vamos ter os 68.160 litros multiplicado por 2 dias. Aí vamos ter 136 mil litros, 320. E como é feita aí, aqui terminaria qual vai ser o volume máximo aí do nosso reservatório, que é distribuído, aqui nós distribuímos em reservatório inferior e reservatório superior. Esse valor de 113 é o valor a cada 2 dias, menos o valor da reserva de incêndio. Por quê? A reserva de incêndio vai ser o valor só para o reservatório superior. Então, tiramos a reserva de incêndio desse valor atribuído, está multiplicado por 2, e aí temos o nosso valor da reserva inferior. Aí faremos esse cálculo de 3/5, porque a reserva inferior tem 3/5 do consumo diário. Aí temos esse valor. E o reservatório superior já é acrescido à nossa reserva de incêndio. Porque a nossa reserva de incêndio fica lá na nossa caixa d'água, no reservatório superior, para que seja feito, caso haja um incêndio, para que seja feito esse combate ao incêndio. Então, é 2/5 em cima desse valor. E é o reservatório, os reservatórios sem a reserva de incêndio. E depois, só nesse daqui, no reservatório superior, nós acrescemos a reserva de incêndio. Esse aqui é 2/5 em cima daquele valor total. E o de cima é 3/5 em cima do valor total. Então, 3/5 vai dar esse valor e 2/5 mais a reserva de incêndio vai dar esse valor. E como então vai ser feito para dimensionar o nosso reservatório inferior? Vamos ver primeiramente aqui, vamos reparar que deu 2 valores iguais. Tá ok?
Então, o reservatório superior poderá ser feito igual o reservatório superior. Lembrando só que esse é um tipo de cálculo para reservatório mínimo. Nada impede de você arredondar esses valores todos para cima, tá? Mas esse valor todo trabalhado em cima de um cálculo mínimo para isso acontecer. Então, para isso acontecer, é feito esse cálculo. Então, vamos lá. Para dimensionar o reservatório inferior, nós temos esse valor, que é o valor total, dividido por 2. Por quê? Para efetuar a limpeza. Então, nós temos o nosso reservatório e para que seja feita a limpeza, nós dividimos ele em duas partes. Como eu já mostrei no nosso desenho, nas nossas aulas anteriores, sobre os nossos reservatórios, você vê sempre um reservatório bem grandão, dividido em dois, tanto o superior, tanto o inferior, exatamente para efetuar a limpeza dele. Então, quando você vai fazer a limpeza dele, você esvazia um deles e o outro vai ficar cheio para que continue sendo feito o abastecimento. E você faz a limpeza desse que você esvaziou e depois repete o processo com a parte do seu reservatório para que não falte essa água, tá? Então você tem esse valor aqui dividido por 2, que vai dar esse valor aqui de 34.080 litros. Logo, litros é igual a decímetros cúbicos. Então, para que estamos fazendo essa transformação? Porque a gente vai querer transformar a quantidade de litros que é obtido para uma metragem que a gente conhece, que é o metro quadrado, que é o metro cúbico, perdão. Então, primeiro, nós transformamos de litro para decímetros cúbicos, que a escala é de igual para igual, e de decímetros cúbicos, então, aqui nós temos aqui a divisão sendo feita. Aqui estamos considerando que seja feito um cubo, 3 dimensões, né? Seria a largura, o comprimento e a altura. E por isso estamos dividindo por 3, porque queremos saber, queremos dimensionar ele. Se a gente quer dimensionar, a gente quer cada uma dessas informações. Queremos a largura, a altura e a profundidade. E o comprimento, perdão. Então, fazemos uma raiz cúbica dele. A raiz cúbica vai dimensionar para ver quanto vamos ter de cada um desses valores. Então, fizemos a raiz cúbica dele, descobrimos que vamos ter 32,42 decímetros, que é um valor aproximadamente, transformando para metros, vai andar uma casinha só, vai andar uma casinha para a esquerda, transformando de decímetro para metro, vai ficar 3,24. Só andamos apenas uma casa, levando em consideração o arredondamento aqui, né? O 2 não interfere no 4 aqui na questão do arredondamento. Então, vamos ter 3,24 metros de largura, né? Vamos continuar. Logo, o reservatório inferior deverá ter 3,24 metros. Esses valores adotados vão ser, que a gente vai adotar para a caixa d'água, vai ser de largura, por comprimento, por altura. Qual vai ser a largura em si? Vai ser 3,24. Qual vai ser o comprimento em si? 3,24. E a altura? A altura vai ser o 3,24 mais 50 que eu adotei aqui como a altura adotada da lâmina d'água. Como eu expliquei nas aulas anteriores, nós não podemos fazer a caixa d'água levando em consideração que ela seja transbordável. Ou seja, se fizermos uma caixa d'água de 3,24, 3,24 e 3,24, quer dizer que esse valor aqui, se multiplicarmos, ele vai voltar para o nosso valor real, aqui de 34,80 mil litros, e esse valor vai ser exatamente o valor necessário do reservatório inferior. Porém, esse reservatório inferior, ele não poderá ser adotado esse valor porque será o valor máximo da caixa d'água. E nós não trabalhamos com o valor máximo da caixa d'água, que é o valor de transbordamento. Nós vamos trabalhar com o valor da lâmina d'água. Então, vamos adotar uma altura de 50 para ele transbordar, ou seja, eles vão ter 50 centímetros, né, ou 0,50 metros a mais do que o necessário para que seja transbordável.
Sendo assim, agora o reservatório total inferior deverá ter dois reservatórios de 3,24 por 3,24 com uma altura de 3,74, que é exatamente o 3,24 mais 50, e vai ter 39,26 metros cúbicos, tá? Isso aqui vai ser a medida final do seu reservatório. Sua dimensão final será, aqui vamos trabalhar com uma espessura de entre 15 a 20 centímetros do nosso reservatório. Então, adotando 15 centímetros de espessura de concreto, nós vamos ter para a largura 15, né, da primeira parede, mais o vão que vai ficar água, que é 3,24, mais 15 de novo da parede. Depois vamos ter 15 outra vez, 3,24, 15, 3,24 e 15. Então a largura, eu tenho um desenho aqui mais abaixo que vai ficar mais explicado essa parte, tá? E a altura vai ser 15 da parte de baixo, 3,74, que é a parte onde vai ter água, mais a parte adotada da lâmina d'água, mais 15 de novo, que é para fechar a nossa caixa d'água. Então, o final da nossa caixa d'água, o perímetro externo dela, seria de 3,54, que seria a largura, 6,93 seria o comprimento e 4,4 metros de altura, né, que seria essa parcela aqui. Aqui eu tenho um desenho do esboço, levando em consideração, aqui nós temos a perspectiva isométrica, que eu fiz um desenho em perspectiva isométrica para ficar melhor representado, e temos aqui a largura sendo representada por esse tipo de linha, nesse sentido, temos a altura, né, nesse sentido de linha e o comprimento nesse sentido de linha. Então vamos lá dar uma olhadinha no nosso reservatório. Vamos lá. Tudo que for esse tipo de linha, como vocês já viram em desenho técnico, é a largura, aqui vai ser o comprimento, e essa linha aqui, todas essas linhas vão ser a altura, tá vendo até que tá coloridinho, só que ficou meio acinzentado as outras linhas. Então vamos lá. Para a largura, nós vamos ter aquelas medidas que já foram informadas. Nós temos dessa distância para dentro 15 centímetros de espessura de parede. Depois vamos ter o... Deixa eu voltar aqui. 3,24 e depois 15 novamente. Totalizando isso tudo, a largura vai ser de 3,54. E a mesma coisa funciona para o nosso comprimento. Nós vamos ter a parede externa, 15 para dentro, 3,24, 15, 3,24 e 15 novamente. Isso tudo vai totalizar 6,93 metros. E na altura final vamos ter o mesmo esquema. Vamos ter a parte de baixo que está encostando no chão, vamos ter uma espessura de 15 para cima, depois 3,24, mais 50 da lâmina d'água e por fim 15 da tampa para vedar isso tudo aqui, totalizando 4,4. Só lembrando que essas medidas estão quebradas porque é o valor mínimo para isso. Mas ninguém vai ficar medindo de centímetro a centímetro para que isso seja cabível. Então, normalmente, é feito um arredondamento aqui. A gente arredonda aqui que esses valores adotados são os valores mínimos e valores de projeto. Então, eles vão ter que ser mencionados no nosso projeto. Aqui tem mais dois outros tipos de desenho, para vocês verem as outras faces do desenho. Aqui estamos levando em consideração a nossa largura pela altura, né? Largura pela altura. Aí vocês estão visualizando as faces que vai ter o nosso reservatório. E aqui nós estamos levando em consideração a parte superior dela. Estamos vendo a nossa largura pelo comprimento. Então estamos vendo toda essa face aqui de cima da parte superior do reservatório e da parte inferior que está encostada no chão. Só feito uma projeçãozinha aí do reservatório inferior. Para dimensionar o reservatório superior, é feito o mesmo cálculo, porque o valor é o mesmo. Então vocês veem que aqui no final é o mesmo cálculo, adotando o mesmo cálculo, vão dando os mesmos resultados, tá? Mais 50 de lâmina d'água, vai dar o mesmo esquema, tá? Então, gente,
esse é o final da minha aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa é uma parte bem prática da nossa disciplina em si. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo sim, tá? Que eu explico, tentei ser o mais breve possível em relação à nossa aula, para não ficar uma aula muito grande e não ficar muito cansativo para vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem e tchau, tchau.